Olá pessoal, a gente está começando agora um período de eleições, né? Nós vamos ter aí as eleições para presidente, governador, deputado, senador. E eu estou acompanhando alguma coisa ou outra dessas eleições e eu estou vendo que muita gente está falando assim, não, mas o fulano de tal foi dar a entrevista lá, ele mentiu um monte, ele não falou a verdade, porque esse cara é muito mentiroso, ele está fazendo fake news. E eu acho muito engraçado tudo isso, porque essa é uma questão que já vem sendo discutida na história há pelo menos aí 2.400 anos, mais ou menos, né? Segundo esse autor aqui, ó, o Eric Voegelin, deixa eu ver se o nome dele aparece. Isso, esse. Ele tem uma série de livros sobre política antiga, né? De como se formou a ideia da política, né? E uma das teorias dele é a seguinte, que quem criou a política foram os gregos antigos, tá? A Grécia, a Grécia foi o berço da política. Por quê? Porque segundo ele as sociedades que vieram antes da Grécia, elas tinham uma ordem cosmológica, que ele vai chamar, que você tinha praticamente um ditador, um imperador, um rei, um tirano, que dava as ordens e todo mundo obedecia. Então não existia uma discussão política. Os primeiros a criarem esse modelo são os gregos. E quando a gente retoma lá nos gregos, a gente vai ver a política grega, ela era feita pela retórica, por um tipo de discurso chamado retórica. E o que é a retórica, gente? A retórica é a arte do convencimento. Ou seja, o que nós tínhamos na Grécia Antiga? Nós tínhamos vários professores dessa arte do convencimento que eram chamados sofistas. Os sofistas eles ensinavam os políticos a como convencer as pessoas de que a ideia deles era correta, de que a proposta dele era correta, por isso a ideia dele deveria prevalecer. Perceba que na retórica você não tem um compromisso com a verdade. Então a política, quando ela nasce lá na Grécia Antiga, ela nasce com os sofistas, fazendo a arte da retórica, buscando o convencimento. E de lá para cá, esse é um padrão da política. Os políticos não estão preocupados, não é função do político dizer a verdade. Ele pode até dizer a verdade se a verdade for conveniente a ele. Mas exigir do político, esse cara não está falando a verdade, ele está mentindo, ele é fake news, mas esse é o modo que eles trabalham. Estão entendendo? Tanto é que o Sócrates vai causar um colapso no sistema ateniense, porque o Sócrates vai dizer o seguinte, não, o filósofo ele não deve se contentar somente com o convencimento, ele não deve se contentar somente com a retórica. O filósofo é aquele que busca a verdade. Né? Então perceba que Sócrates daí ele sobe o nível da discussão. E os próprios políticos atenienses vão matá-lo por causa disso daí. Porque eles não estavam preocupados com a verdade. A preocupação dos políticos era com o convencimento. Então, vamos tomar essa lição dos gregos aí, vamos tentar entender um pouco disso daí, porque a gente, há 4 anos, a última eleição presidente que teve tanta briga, né? Briga de família, briga no lugar de trabalho, o povo quebrando o pau. Não, mas esse candidato é bom, esse candidato não sei o que lá, não fala a verdade, é fake news, é mentira, não sei. Calma. Eles estão lá fazendo o papel deles, que é o quê? Tentar nos convencer. Né? E para isso eles vão utilizar verdades, mentiras, argumentos, retóricas. Eles são sofistas. Né? Você quer a verdade? Ah, meu filho, então você tem que sair da política, você tem que sair dessa discussão e tentar fazer o papel do filósofo, que é analisar, afirmar que você não sabe o problema, tentar buscar diferentes perspectivas, diferentes maneiras de se entender um problema, né? Então você pode daí sair um pouco desse território da política e subir um pouquinho e ir para o território da filosofia, tá certo? Um abração, até o próximo aí.